Olá, Vale Concurseiro, tudo bem com você? Professor Highlander de volta com o segundo bloco do nosso curso de questões aqui do Vale Concursos. No primeiro bloco, nós comentamos aí as questões de 1 a 10. E aí, como foi o seu rendimento? Conta pra gente aí, envia pra gente um direct lá no Instagram, @prof_Highlander, ou então deixa o seu comentário aqui na equipe do Vale Concursos, que vai ser de grande valia pra gente, tá? Agora, nós vamos comentar aí as questões de 11 a 20. Segundo bloco, comentando as questões de 11 a 20. Você já fez? Não? Então vamos juntos comentar e desenvolver aí, os conceitos separados pra gente neste segundo bloco. Vamos lá. Olha só. Questão de número 11, ela diz assim: a principal característica de uma solução é: letra A, ser sempre uma mistura homogênea. B, possuir sempre líquido com outra substância dissolvida. Letra C, ser um sistema com mais de uma fase. Letra D, ser homogênea ou heterogênea, dependendo das condições de pressão e temperatura. Letra E, ser uma substância pura em um único estado físico. O que é importante a gente entender? Nós estamos falando aqui agora sobre o conceito universal de solução. Nós chamamos de solução toda mistura homogênea formada a partir da dissolução de um soluto em um solvente. Lembrando que o solvente é a substância em maior quantidade e o soluto é a substância em menor quantidade. Mas a principal, vou até colorir aqui, a principal característica de uma solução não é a constituição do soluto e do solvente, não é a interação entre o soluto e o solvente. A principal característica é que para ser uma solução, para ser classificada uma solução, após a interação soluto-solvente, eu tenho que ter uma substância homogênea, uma mistura homogênea, um único aspecto, uma única fase. Então, a resposta correta da questão de número 11 será para a gente a letra A, pois para ser uma solução deve ser sempre uma mistura homogênea, ok? Sempre devemos ter uma mistura homogênea para que a substância seja classificada como uma substância, uma solução, tá? Como uma solução, para que essa substância seja uma solução, tá certo? Então, gabarito da questão número 11, letra A. Vamos lá. Número 12. Assinale a alternativa que exibe uma série isoeletrônica. Aqui, vou chamar a sua atenção, porque vai surgir para a gente uma palavrinha muito importante, que é o isoeletrônico. O que significa isoeletrônico? Isoeletrônico ou átomos isoeletrônicos são todas as substâncias ou todos os átomos que possuem a mesma quantidade de elétrons. Nós já sabemos que todos os átomos possuem forte tendência ou de ganhar ou de perder elétrons. Vai depender de quê? Da sua eletronegatividade. Um átomo mais eletronegativo, ele tem maior capacidade de ganhar elétrons. Um átomo menos eletronegativo, que é o que chamamos de eletropositivo, tem a capacidade de perder elétrons. O que perde fica carregado positivamente, formando um cátion. O que ganha fica carregado negativamente, formando um ânion, ok? Esse conceito tem que ficar muito bem claro para a gente. Para resolver essa questão, nós precisaremos do auxílio da nossa tabela periódica. Na sua prova sempre terá uma tabelinha periódica lá para te auxiliar, para te dar as coordenadas no que você vai precisar nesse tipo de questão. Então eu trouxe aqui também, olha, uma tabelinha periódica para a gente consultar aqui os números atômicos das nossas substâncias. Por quê? Para resolver a questão de número 11,
a questão de número 12, nós precisaríamos descobrir qual é o número de elétrons de cada substância, onde nós vamos ver qual dessas linhas, qual dessas séries, qual dessas alternativas tem a mesma quantidade de elétrons, ok? Então vamos lá. Olha só, o alumínio. Vamos pegar aqui o alumínio. Onde está o alumínio? O alumínio está aqui, ó. Alumínio, alumínio, alumínio está aqui. O alumínio tem número atômico 13, ok? Então, voltando aqui, olha só. O alumínio tem número atômico 13. Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou escrever aqui, ó. O alumínio tem número atômico 13. Só que aqui, olha, eu tenho o alumínio 3+. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Então, esse átomo aqui tem 10 elétrons. Beleza? Vamos para o segundo, que é o silício, o Si. Vamos lá. Silício, Si. Silício, 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 silício. Tá aqui também. 14. Ó, tá aqui, ó. É um ametal. Então, vamos lá. 14. Se o silício tem 14 e ele perdeu 4, então tá aqui, ele também vai ter 10 elétrons. Beleza? Ele vai ter 10 elétrons. O enxofre, que é o S, onde está o enxofre, tá aqui, tem 16. Tá vendo ali, ó? O enxofre tem 16. Quando eu volto aqui, eu sei que o enxofre perdeu 2. Se o enxofre perdeu 2, então significa que o enxofre tem 14 elétrons. Então, esta série, ela não é isoeletrônica, porque esta série não tem todos os elementos com a mesma quantidade de elétrons. Isso eu vou ter que fazer com cada uma dessas substâncias. Observa só. Cloro, vamos aqui. O cloro, ele tem número atômico 17. Ó, então, o cloro ele tem número atômico 17. Como o cloro perdeu 1, o cloro ele ganhou 1, né? Ele tem 18 elétrons. O bromo também está ganhando 1, porque está negativo. Ó, tá vendo? Br-. Então, se o bromo está ganhando 1, o bromo tem 35. Então, aqui ele vai ter 36 elétrons. Tá vendo? Ó? Então, já sei que esta série também não é série isoeletrônica, porque o cloro e o bromo têm número de elétrons diferentes. Ok? Tranquilo? Vamos lá agora. Letra C. Silício. Nós já vimos aqui que o silício tem 14 elétrons. Se o silício tem 14 elétrons e ele perdeu 4, nós vamos dizer que o silício ele tem 10 elétrons. Vamos agora ao selênio. Vamos identificar o selênio aqui, olha. O selênio está aqui com 34. Então, se o selênio tem 34, observa só, ele está perdendo 2. Então, eu vou dizer que o selênio tem 32. Perdendo não, né? Ele está ganhando 2. Então, ele tem 36. Então, já sei que a letra C não é também isoeletrônico, porque o silício e o selênio já divergiram no número de elétrons, tá? Letra D, cálcio. Vamos lá. O cálcio está aqui, ó, família 2A, então ele tem 20 elétrons. Então eu vou dizer que ó, o cálcio tem 20 elétrons, ele está perdendo 2, mais 2, então ele fica com 18. Beleza. O alumínio nós já sabemos que ele tem 13. Aqui, olha, então eu vou perceber que ele está perdendo 3. Ó, 3 mais. Mais perde, menos ganha. Então, perdeu 3 elétrons. Então, eu vou dizer que o alumínio, ele tem 10. 18 e 10 não pode ser, porque isoeletrônico deve possuir a mesma quantidade de elétrons. Ok? Vamos agora para a letra E. Nós já sabemos que a E é a correta. Só que agora vamos provar. Vamos resolver aqui para vocês entenderem como vocês chegarão a essa resposta. Olha aqui. O potássio está aqui na família 1A. O potássio é 19, né? Potássio tem 19 elétrons. Aqui está 1 mais, então o potássio, eu vou dizer que ele tem 18 elétrons. Beleza?
O cálcio, nós já sabemos, ó, ele está aqui na família 2A. Não quer mudar aqui não, mas está aqui na família 2A, ele tem 20 elétrons, tá? Se o potássio tem 20 elétrons, eu tenho aqui, o cálcio tem 20 elétrons, eu estou perdendo 2, eu estou com o cálcio também com 18 elétrons, ok? Depois nós vamos ali para o enxofre. O enxofre tem 16, olha aqui na tabela periódica, tem 16. Só que aqui, na minha alternativa, eu tenho, deixa eu voltar aqui, eu tenho que o enxofre está ganhando 2, ó, 2 negativo. Então, quando está negativo, está ganhando. Então, ó, 2 negativo, 16 mais 2, o enxofre, então, vai ter 18 elétrons. E o cloro, por fim, o cloro está aqui na família 7A, tem 17 elétrons. Então, quando ele está ganhando 1, nós temos aqui que o cloro também tem 18 elétrons. Observa que a série isoeletrônica é esta, ó, que tem a mesma quantidade de elétrons para todos os elementos. Lembrando que, quando você analisa a sua tabela periódica, deixa eu abrir um parêntese com vocês aqui. Quando você analisa a sua tabela periódica, você sempre tem que considerar o átomo estável. O que é o átomo estável? A quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. A partir do momento em que o exercício fornece para você o átomo carregado, o que é o átomo carregado? A quantidade de prótons diferente da quantidade de elétrons. E aí você sempre tem que guardar na cachola aí, olha, se a carga do átomo é positiva, significa que ele perdeu elétrons. Se a carga do átomo é negativa, significa que ele ganhou elétrons. É o contrário. Positivo, perdeu elétrons, porque a quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons. Negativo, ganhou elétrons, porque a quantidade de elétrons, carga negativa, é maior do que a quantidade de prótons. E esse númerozinho que está aqui, ele é a mesma quantidade que está perdendo ou está ganhando. Então, quando eu tenho aqui, olha, Al3+, eu tenho 3 elétrons a mais. Quando eu tenho aqui S2-, eu tenho 2 elétrons a mais. Aqui eu falei errado, né? Al3+, eu tenho 3 elétrons a menos, ok? Então, carga positiva perde, carga negativa ganha. Isoeletrônico tem o mesmo número de elétrons. Então, o gabarito da questão de número 12 vai ser para a gente letra E de escola. Show? Beleza? Tranquilo? Então, não tem como vocês errarem essa questão. Vamos falar que eu não expliquei, hein? Se falar que eu não expliquei, eu vou dar um coque no vocês. Se vocês errar uma questão dessa em prova, vocês... Eu vou falar nada não. Deixar vocês vacilar aí. Vamos lá. Próximo, tabela periódica tá aí. Se a gente precisar dela, a gente volta aqui. Vamos lá. Questão 13. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, questãozinha também, se não me engano, se não me falha a memória, porque eu preparei esse material já tem alguns dias, se não me falha a memória, essa questão estava na última prova do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Tá? Estava na última prova do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Olha só. O consumo de ácido sulfúrico pode ser utilizado como um indicador do desenvolvimento de um país. Industrialmente, esse ácido pode ser obtido a partir da pirita de ferro, que consiste basicamente em sulfeto ferroso, FeS. Classifique as equações de obtenção do ácido sulfúrico. Então, nós temos aqui, ó, FeS mais O2, que forma Fe mais SO2. Eu tenho 2SO2 mais O2, que forma 2SO3. Eu tenho SO3 mais H2O, que forma H2SO4. Vamos classificar as reações? Quais são os 4 tipos de reações que nós temos? Reação de síntese, ou a reação de adição, é onde nós temos 2 ou mais reagentes formando um único produto, ok? Reação de decomposição, ou reação de análise, onde nós temos um único reagente formando 2 ou mais produtos.
ok? Reação de simples troca, quando há o deslocamento do cátion ou do ânion de uma substância. O cátion e o ânion trocam ali de posição, beleza? Reação de dupla troca, quando acontece a troca simultânea, tá? Então vamos lá, olha aqui, ó. A primeira, FeS mais O2 formou Fe mais SO2. O que aconteceu? O enxofre, que é a parte negativa do lado de cá, se juntou com o oxigênio lá do outro lado. Então ele se deslocou. Então o que aconteceu? Aconteceu aqui uma reação que a gente chama de simples troca. Por quê? Houve a troca de um único elemento, só o enxofre que deslocou. O ferro permaneceu aqui normal, o oxigênio permaneceu lá normal, mas o enxofre deslocou ali de parcela, ok? Olha aqui na segunda, eu tenho 2SO2 mais O2. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma única substância sendo formada. Eu tenho dois reagentes formando um único produto. Então, eu tenho uma reação de síntese, ok? Só lembrando que a reação de síntese também pode aparecer na sua prova como adição, beleza? Reação de síntese e adição é a mesma coisa. SO3 e H2O formando H2SO4. Mesma coisa, né, gente? Ó, dois reagentes formando um único produto. Então, nós temos aqui também uma reação de síntese. Gabarito da questão de número 13 vai ser para a gente, nós vamos ter uma simples troca, síntese, letra B de bola. Olha ali, olha que simples, olha que questão mamata que tá para a gente aí. É questão de concurso, eu tenho quase certeza. Não vou falar que é 100% não, mas porque eu peguei concurso de diversas bancas aí para trazer para a gente, diversos conceitos, mas eu tenho quase certeza que essa questão estava no Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, na última prova que teve aí. Vamos lá. Questão 13, então, gabarito letra B de bola. Vamos? Questão 14. Gente, olha só. Toda questão de química orgânica, toda questão que nós trabalharmos química orgânica, eu vou identificar para vocês. Ó, essa questão é uma questão que a gente vai trabalhar conceitos de química orgânica, tá? Eu sempre chamo a atenção de vocês para os conceitos base de química orgânica. Por quê? A química orgânica é a química da natureza, né? Nós sabemos que o átomo de carbono é o átomo com maior abundância na natureza. Então, todo e qualquer processo que acontece na natureza acontece através da química orgânica, né? O fato de respirarmos, a troca de gás ozônio com gás oxigênio, com gás carbônico, as trocas de gases, tudo isso está relacionado aqui, pode ser estudado aqui. A energia obtida através da combustão, diversos fatores nós podemos abordar dentro da química orgânica. Então, quando tem uma cadeia carbônica assim, quando eu tenho uma cadeia orgânica assim, eu tenho que me ater para o que vai ser pedido ali. Por quê? Pode me pedir a classificação, pode me pedir a família, pode me pedir a característica, pode me pedir a identificação do heteroátomo, pode me pedir a identificação da saturação, pode me pedir diversas coisas através de uma única questão. Tá? Em alguns vestibulares mais específicos, como a gente trata, por exemplo, vestibulares de medicina, provas mais que requer mais conceito, né? Que exigem aí provas abertas, eles ainda pedem identificação manuscrita. Você tem que fazer o quê? Puxar a setinha e falar, isso aqui é isso. Tá? Então, é importante que vocês conheçam e saibam identificar quando nós temos uma cadeia carbônica, tá? Olha só, o geraniol é um líquido amarelado que apresenta um agradável odor de rosas, sendo utilizado na fabricação de fragrâncias e perfumes de fórmula estrutural. Então, nós temos aqui a fórmula estrutural. Essa fórmula estrutural tem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, 8 carbonos na sua família principal. Ela tem uma dupla ligação, ela tem um OH ligado aqui, ela tem hidrogênios ligados à sua relação e ela tem átomos de carbono ligados ao redor da sua família principal. Beleza? Aí, olha só, em relação à cadeia carbônica, pode-se afirmar que é em relação à cadeia carbônica. Então, eu não quero saber nada além da família, eu não quero saber que grupo que pertence, qual que é o radical funcional, eu não quero saber nada disso. Eu quero saber a classificação da família, só isso, tá? Quero saber a classificação da cadeia. Então, vamos lá. Classificação da cadeia. Primeira coisa, aberta ou fechada? Tem que definir isso. Forma ciclo? Forma uma bola? Forma uma forma cíclica? Forma uma forma circular ou alguma coisa assim? Não. Começa e termina no mesmo ponto? Não. Então, ela é uma cadeia acíclica. Ela é uma cadeia aberta. Beleza? Tranquilo? Então, ela é acíclica. Segunda coisa, normal ou ramificada? Normal, só tem carbono na cadeia principal. Ramificada, eu tenho carbonos em lugares diferentes da cadeia principal. Olha aqui. Aqui está minha cadeia principal, ó. Olha aqui minha cadeia principal. Circulei aqui para vocês entenderem a cadeia principal aqui, ó. Aqui é a cadeia principal. Pronto. Aqui está a cadeia principal. Certo? Aí, o que acontece? Fora da minha cadeia principal, eu tenho hidrogênio aqui, tenho hidrogênio aqui, tenho hidrogênio aqui. Hidrogênio conta como ramificação? Não. Hidrogênio não é ramificação. Beleza? Em cima, eu tenho um carbono aqui, outro carbono aqui. Carbono, sim, conta como ramificação. Então, esta cadeia, ela é uma cadeia acíclica e ela é uma cadeia ramificada. Ela é uma cadeia ramificada. Beleza? Tranquilo? Terceira coisa, a saturação. Ela é uma cadeia saturada ou uma cadeia insaturada? Saturada se tem apenas ligações simples, seja na cadeia principal, seja na ramificação. Beleza? Então, eu tenho que possuir apenas ligações simples. Cadeia insaturada é aquela que possui duplas ou triplas ligações. Como aqui eu tenho dois carbonos ligados por uma dupla ligação, ela é insaturada. Vou escrever aqui, ó. Insaturada. Pronto. Insaturada. Por último, a homogeneidade. Eu vou definir se ela é homogênea ou se ela é heterogênea, tá? Homogênea, se eu tenho um átomo diferente de carbono e hidrogênio entre dois carbonos ou não. Se este átomo estiver entre dois carbonos, homogênea, tá? Heterogênea. Se este átomo não estiver entre dois carbonos, homogênea. Como nós temos aqui o oxigênio aqui no finalzinho, eu tenho um carbono, o oxigênio e outro hidrogênio. Eu não tenho oxigênio entre dois carbonos. Então, se eu não tenho o oxigênio entre dois carbonos, nós temos uma cadeia homogênea. Então, nós vamos dizer aqui homogênea. Pronto, classifiquei a minha cadeia. Então, ó, eu tenho acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Gabarito, letra C. E aí, você acertou? Você errou? O que é? Como é que foram os seus estudos aí? Gente, eu falo com vocês que o difícil, né? O difícil, que não é difícil, o difícil é você se concentrar no conceito. Eu sempre chamo a atenção de vocês para os conceitos, tá? Diferente da matemática, a química, a física, os cálculos que envolvem, a análise que envolve, ela sem os conceitos você não faz. Sem os conceitos você não faz, você não resolve, tá?
tá? Então, fiquem atentos aos conceitos, porque é fundamental, são fundamentais para vocês na hora da prova, tá? Então, questão 14, letra C, gabarito letra C. Bora. Questão 15. Vamos lá. Em 2014, iniciou-se em São Paulo uma séria crise hídrica, uma séria crise hídrica que também afetou o setor energético, agravada pelo aumento do uso do ar-condicionado e ventiladores. Com isso, intensifica-se a discussão sobre a matriz energética adotada nas diversas regiões do país. Sendo assim, há necessidade de se buscarem fontes alternativas de energia renovável que impliquem menores impactos ambientais. Considerando essas informações, qual fonte poderia ser utilizada? Aqui, nós temos sempre que lembrar que a fonte que causa menor impacto ambiental é aquela fonte que emite menos gases poluentes, é aquela fonte que prejudica menos o meio ambiente, que não contamina o solo, e etc, etc. Tá? Então, dentre as que estão aqui, a utilização de urânio. Urânio é o quê? Radioatividade, né? Urânio é radioativo, então eu vou contaminar o solo. Todo mundo já viu falar aí que as bombas nucleares, as usinas nucleares são alimentadas por urânio e o grande risco. Então, urânio enriquecido não serve. Carvão mineral. O carvão mineral vem da queima, não é isso? Então, combustão, liberação de gás CO2, gás carbônico. Gás natural, CO, monóxido de carbono. Óleo diesel, combustão, ok? Também, liberação de CO2. Biomassa. Ai, professor, mas a biomassa ela tem ali, ela pode vir da queima da cana-de-açúcar, ela pode vir do aproveitamento dos dejetos, tudo isso produz gás. Mas a biomassa, ela é mais controlável do que as outras, entendeu? Então, o que acontece aqui na biomassa? Biomassa é o aproveitamento de biodegradáveis, né? Nós podemos falar aí, existe hoje os veículos, né, os carros movidos a gás aí, e esses são produzidos em usinas de biomassa, dos dejetos de animais, queima da cana-de-açúcar, vários outros fatores que está falhando a memória aqui agora. Mas aqui pra gente, o que mais vai adequar as fontes, e lembrando que eu tenho que levar em consideração o tamanho da metrópole, tá? Eu tenho que levar em consideração que eu estou falando de São Paulo, tá? Então eu tenho que levar em consideração aqui que eu estou falando de São Paulo. Tá? Então a biomassa vai ser o que mais vai se encaixar como solução para este problema. Beleza? Tranquilo? Então, questão de número 15, gabarito, letra E. Show de bola? Próxima questão, questão de número 16. Vou apagar aqui para a gente poder continuar. Questão de número 16, olha só o que diz para a gente o enunciado da questão 16. Um vazamento de mais de 4.000 litros de gasolina ocorreu há alguns meses em uma avenida na capital baiana e aflorou a superfície e atingiu o espelho d'água de uma lagoa existente no local. Em relação à gasolina, é correto afirmar que... Então, olha só, primeiro conceito. Em relação à gasolina. Em relação à gasolina, tá? Tô falando da lagoa, não. Tô falando da gasolina. Letra A. É solúvel em água, sendo por isso reconhecida no espelho d'água? O que é solúvel? A gasolina dissolve em água? Ela é dissolvida em água? Não. Então, ela não é solúvel em água. Beleza? Então, a primeira característica que eu tenho que observar é essa. Apresenta temperatura e densidade variável durante o processo de destilação? Sim, né? Eu posso considerar que a mudança de temperatura durante a destilação, ela pode acontecer porque destilação eu posso
evaporar, né? Pode ser o processo de evaporação ali, porque em relação à água, a evaporação da gasolina vai acontecer primeiro, né? Então vamos deixar isso aqui. Letra C. Em relação à gasolina, é correto afirmar que libera, ao entrar em combustão, menor volume de CO2 do que o etanol nas mesmas condições. De quem vem o etanol? De quem vem o etanol? O etanol é a destilação de quem? Da gasolina, não é isso? Não é isso? Então, o que acontece? A gasolina libera mais CO2 do que o etanol, tá? Então, tá errado. D. Possui pressão de vapor a 25 graus Celsius em 1 atm inferior à da água. Não. Se a pressão de vapor da gasolina fosse maior, o que ia acontecer? Ela ia afundar. Ela não ia ficar ali no espelho d'água, tá? Então, o que acontece? Gabarito pra gente, letra B de bola, ok? Agora, qual é a maldade desta questão? É quando ele fala em relação à gasolina. Quando ele pede a associação da gasolina. Ok? Beleza? 17. Vamos lá. A preocupação com as questões ambientais tem aumentado significativamente nas últimas décadas. A degradação da camada de ozônio, por exemplo, foi foco de discussões atuais, uma vez que tal camada tem importante função de proteger o planeta Terra, absorvendo grande parte da radiação ultravioleta dos raios solares. Sobre a informação, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez eu vou dizer para você, se não me falha a memória, essa questão aqui caiu na prova de Ciências Naturais do Corpo de Bombeiros da Bahia, tá? Porque é uma questão interdisciplinar de Química e Biologia, tá? É uma questão aí que traz um conceito interdisciplinar. Vamos lá. O ozônio, O3, é um alótropo do gás oxigênio. Beleza, então vamos lá. Primeira coisa, ele quer o incorreto. O que é alótropo? O que são substâncias alotrópicas? São substâncias simples, tá? Formadas pelo mesmo elemento químico. O O3, O2. Tudo é oxigênio, só que aqui é 3, aqui é 2. Então, essa tá correta. A camada de ozônio deve sofrer decomposição em função dos óxidos de nitrogênio emitidos por automóveis. Sim, correto. Os átomos de cloro provenientes dos clorofluorcarbonetos atuam como catalisadores na reação do O3 e é convertido em O2. O que são catalisadores? Aceleradores da reação. São substâncias que aceleram, são fatores que influenciam no aumento da velocidade da reação. Tá correto também. D. A molécula de ozônio possui apenas ligações covalentes simples. No. Então, oxigênio, eu tenho sempre que ter formação de duplas ligações. O oxigênio precisa de 2 elétrons para atingir estabilidade. Então, eu tenho ligações covalentes duplas. Então, não posso ter ligação covalente simples aqui, não. Então, o correto, que é o que está errado, porque aqui ele está pedindo o que está errado, tá? Então, o correto, que é o que está errado, é a letra D. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então, questão de número 17, letra D de dado. Questão 18, a questão de termoquímica, né? Já vi o gráfico aqui, já vi que é termoquímica. Nós temos sempre que lembrar da influência que o calor possui sobre as reações químicas, tá? Podemos esquecer isso não. O calor possui forte influência sobre as reações químicas e isso eu explico lá nas aulas de termoquímica. Vamos lá. O seguinte gráfico demonstra o processo termoquímico. De acordo com esse processo, assinale a alternativa correta. Então ele pede a correta. A reação é endotérmica e a variação de entalpia é igual a
50 kJ. B, a reação é exotérmica, pois o sistema ganha calor e a vizinhança perde a mesma quantidade recebida pelo sistema. C, a reação é exotérmica e a variação de entalpia ΔH é menos 110 kJ. D, a entalpia final é menor que a sua entalpia inicial. Logo, a variação de entalpia é maior do que zero. E, o processo é espontâneo, pois a variação de entalpia é negativa. Vamos começar pelo que está mais errado? Vamos começar identificando o que está mais errado? Presta atenção. Nenhum processo espontâneo tem ΔH negativo, beleza? Nenhum processo espontâneo tem ΔH negativo. Por quê? Processo espontâneo, ele mantém linearmente a energia transferida, energia trocada. E ΔH negativo menor do que zero, significa uma reação do tipo exotérmica. Já o ΔH positivo, ΔH maior do que zero, significa para mim uma reação endotérmica. Vamos lá, vamos diferenciar esses dois negócios aqui, ó. O que é uma reação exotérmica? Significa que o produto tem menos energia que o reagente. O reagente tem muito mais energia que o produto. Então, o reagente forma o produto e ainda libera energia. E ainda libera uma forma de energia, tá? Então, eu tenho reagente mais calor que forma o produto. Beleza? Reagente, que é igual... Vou escrever aqui, ó. Reagente, que é igual a produto mais calor. Beleza? Isso é exotérmica. Já o endotérmico, endo para dentro, o que acontece? O meu produto que é mais energético. Por quê? Porque o reagente precisa de calor para formar o produto. Tá? Então, o que acontece? A variação de entalpia ΔH, é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, vamos lá. O produto é menos 30. Menos 30 menos o reagente, que é 80. Menos 30 menos 80, eu tenho aqui menos 110. Pronto. Beleza. Minha entalpia é negativa, tá? E aí nós vamos pensar o seguinte, entalpia negativa. Então, eu tenho uma reação exotérmica. Então, ó, a letra A não é porque fala que a entalpia é 50 graus Celsius. A letra B fala que o sistema ganha, na verdade ele está perdendo. A letra C, vamos ver, a reação é exotérmica e a variação é igual a 110. Pronto, letra C, gabarito, letra C. Aqui, olha, eu quero só comentar uma coisa com vocês. Presta atenção, só olhar a palavra aqui. Sempre que você se deparar com um gráfico, vou até apagar aqui para eu fazer esse comentário. Sempre que você se deparar com um gráfico de um processo termoquímico, a primeira coisa que você vai identificar é a sua entalpia do reagente e entalpia do produto. Tá? Porque em 90% dos casos, vai te pedir para calcular o ΔH, que é a variação de entalpia. A variação de entalpia é a variação de energia. Tá? A entalpia é uma energia. Então, a variação de entalpia é sempre a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Se esta variação der negativa, significa que este processo termoquímico está liberando energia. Tá? Então, você tem o quê? Um reagente forte, energético o suficiente, um reagente cheio de energia, que tem capacidade de formar o seu produto e ainda liberar calor para a vizinhança, trocar calor com a vizinhança, tá? Já se esta variação de entalpia der positiva, quer dizer que o seu reagente ele é menos energético. Ele não tem energia suficiente para formar o seu produto. Então, o que deve acontecer?
E esta reação deve ser adicionada calor, energia nela, para que possa formar assim o seu produto. Tá? Então aqui, olha, nesse caso, como eu tenho o meu produto negativo, eu tenho aqui o meu reagente positivo. Quando eu faço menos 30 menos 80, vai dar menos 110. Então, nós temos uma reação exotérmica com uma variação de entalpia igual a menos 110. Letra... O que eu falei aqui? Letra C, né? Gabarito, letra C de casa pra gente aí. Próxima questão. Questão 19. Vamos lá. Questão muito simples, questão 19. Importante que vocês entendam também. E é uma questão, assim, que me chamou a atenção porque eu preciso fazer uma associação de 3 conteúdos para poder resolver essa questão aqui. Vamos lá. Um aditivo para radiadores de automóveis é um composto de uma solução aquosa de etilenoglicol. Eu sempre embolo com esses nomes. Etilenoglicol. Sabendo que um frasco de 500 ml, essa solução, existem cerca de 5 mols de etilenoglicol, que é C2H6O2, a concentração comum desta solução em gramas por litro é de... Então, olha só. A concentração comum. Primeira coisa, como que eu vou calcular a concentração comum? Concentração é a massa dividido pelo volume. Pronto. É a massa dividido pelo volume. Beleza? Aí, o que nós temos aqui? Nós temos que o meu volume é meio litro de solução, certo? Eu tenho o número de mols, eu tenho o N, que é 5 mols. E eu sei que a minha substância tem uma massa molar, massa molar igual a 2 vezes o átomo de carbono, que ele me deu o dado aqui, 12, mais 6 vezes o átomo de hidrogênio, que ele me deu o dado aqui, 1, mais 2 vezes o átomo de oxigênio, que ele me deu o dado aqui, 16. 2 vezes 12, 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 32, 62 gramas por mol. Eu tenho, então, 62 gramas para cada mol. Eu tenho 5 mols. Olha aqui, eu tenho 5 mols. Tá vendo? Então, o que acontece? Eu tenho 62 gramas. Então, N é igual a massa dividido pela massa molar. Então, nós vamos dizer que vai ser 625 é igual a massa dividido por 662. Multiplicando cruzado aqui, a gente vai ter que a massa é 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 6, 30, com mais 1, 31. Beleza? 31 gramas. Beleza. Ele me pediu em litros. Eu tenho 500 ml. 500 ml é igual a 0,5 litros. Pronto. Agora eu consigo calcular a minha concentração? Consigo, porque concentração é igual a massa, que é 310, dividido por o meu volume, que é 0,5. Com certeza, o professor Denner já te ensinou esse macete aqui, ó. Dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2. Então, 310 vezes 2, 620 gramas por litro. Então, olha aqui, gabarito, sem medo de errar, letra E. Ó, vou te mostrar, eu te falei que eu precisaria de vários conteúdos para resolver, ó. Precisei calcular o número de mols, 1. Precisei calcular a massa molar, 2.
precisei transformar aqui a ml para litro, 3. E por fim, ainda precisei a fórmula de concentração comum, 4. 4 conteúdos para resolver uma questão. E aí, se você não souber, se você não der atenção, se você não prestar atenção, que você tem que transformar aqui, que você não pode deixar de observar a unidade que está sendo pedida. Ao vacilo, hein? Então, ficar ligado, ler as questões com bastante cuidado, porque é uma coisinha à toa faz você errar essas questões. Fechou? Então, questão de número 19, letra E, 620 gramas por litro. Beleza? Vamos lá? Última questão desse bloco 2, questão de número 20. Nós temos aí, considere os seguintes sistemas. Olha só, deixa eu tomar uma água aqui. Considere os seguintes sistemas: nitrogênio e oxigênio, etanol hidratado, água e mercúrio. Assinale a alternativa correta. Os 3 sistemas são homogêneos. Etanol hidratado não é homogêneo. Primeira coisa. O sistema 1 é homogêneo, formado por substâncias simples. Correto. Por quê? Nitrogênio N, oxigênio O. Por que, Highlander, que é homogêneo? 2 gases, vou escrever direito. Pra você anotar aí, passar aquele marca-texto, pra você nunca mais esquecer, Toda mistura de 2 gases Aí eu vou pôr em vermelho aqui para você não esquecer. É homogênea. Toda mistura de 2 gases é uma mistura homogênea. Beleza? Então, questão de número 20 é gabarito letra B de bola. Show? Beleza? Deixa eu ver se nós encerramos aqui mesmo. É isso mesmo. Nós encerramos na questão 20. No bloco 3, nós vamos comentar as questões de 21 a 30 e assim sucessivamente, ok? Já vou deixar aqui para você me seguir lá no Instagram. Pode mandar um comentário, pode mandar uma pergunta, pode tirar sua dúvida, @prof_Highlander. Deixe seu comentário aqui também com a equipe de atendimento do Vale. E vamos que vamos, tamo junto, até a sua aprovação. Fui!